Eis porque a literatura pode penetrar em territórios que são inacessíveis à ciência e à técnica. Por exemplo, quando você lê o Dom Casmurro, do Machado de Assis, quando você termina o livro, você não sabe se a mulher dele enganou ele com outro ou não. Você realmente não sabe o que se passou. Então, você está vendo o quê? Um aspecto específico do fenômeno do adultério, que é o seu aspecto duvidoso, enigmático. Não é isso? Então, quantos romances você pode escrever sobre? Milhares. Essa situação pode se repetir 1 milhão de vezes e os romances serão todos diferentes. Né? Ou seja, nenhum conseguiu expressar a coisa inteira. Mas você sabe que por trás da narrativa tem uma realidade concreta. Se a linguagem científica é um vocabulário estável, ilimitadamente repetível, só utilizável, portanto, dentro de circunstâncias determinadas e socialmente regulamentadas, a linguagem literária é, ao contrário, a permanente abertura a toda a ilimitada riqueza semântica que nos dá uma ideia aproximada, a única ideia aproximada, do infinito que nos envolve e contém. Então, a literatura é a experiência que nós temos do infinito. É lógico, portanto, que a linguagem literária não exclua a linguagem científica, mas a abranja e inclua como um dos seus subcódigos. Toda a linguagem científica é uma parte da linguagem literária. A linguagem científica, ao contrário, exclui por hipótese a flexibilidade literária, chegando a considerá-la o seu mais letal concorrente e inimigo. É por isso que eu digo, pessoas que não têm formação literária deveriam ser proibidas de estudar ciência. Porque senão você nunca vai entender uma palavra que você está dizendo. Tá que nem esse tal do fisiculturista, que eu digo assim, as noções newtonianas de espaço absoluto e tempo absoluto não são experimentais. Ele responde, esse Olavo não sabe nada, essas são noções a priori. Porque era exatamente o que eu estava dizendo. Quer dizer, ele acha que ele está me contestando, na hora que ele está repetindo o que eu disse. Ou seja, ele não sabe ler. E, no entanto, talvez tenha se formado alguma ciência. Eu sei que turista na faculdade significa o sujeito que não frequenta as aulas, que vai lá de vez em quando. Eu acho que ele é exatamente esse caso. Agora, hoje em dia se usa a palavra ciência como um fetiche jurídico, policial. Você é negacionista da ciência, nós vamos pôr você na cadeia. Daí você pega o defensor da ciência e prende um pouco, você vê que ele não sabe o que é ciência. Ele não tem a menor ideia. Por exemplo, eu entendo que qualquer definição de ciência é impossível sem a noção de evidência. O que é evidência? É aquilo que é prova de si mesmo e não necessita de nenhuma prova fora de si mesmo. Por exemplo, o princípio de identidade. A igual a A. Pô, se você quiser contestar o princípio de identidade, você vai ter que contestá-lo baseado nele mesmo. Se você disser A é diferente de A, eu falo qual A? Você tem dois aí. Cada um deles é igual a si mesmo. Se não for igual a si mesmo, então você não tem 2A, você tem 4. E assim por diante. Então não faz sentido a discussão. Essas coisas elementares de lógica, o número de pessoas que dão palpite sobre ciência ignorando essas coisas é imenso. E falam com um ar de autoridade que é absolutamente nojento. Deveria ser criminoso isso aí. O cara que usa a palavra ciência como porrete para bater na cabeça dos outros, quando ele mesmo não sabe o que é ciência, é evidente que é um charlatão. Não é isso? Olha, ciência não foi feita para você bater na cabeça de ninguém. E ciência não é conhecimento, ciência é investigação. Não é um monte de conhecimento que está pronto, que você não pode negar. Eu acho que não existe nenhum conhecimento científico que seja tão certo assim. E esse científico justamente porque você pode continuar investigando e aprimorando aquele negócio, senão não seria ciência, porra. Senão seria um palpite. Palpite, opinião definitiva todo mundo tem, porra. Como dizia Dirty Harry, opinião é como bunda, todo mundo tem. Não é isso? Mas uma bunda não passa de uma bunda. Então, dá mais um pouquinho. Então, o pior, os caras usam a expressão, querem se xingar os outros, usam a expressão negacionista. Você entende o que é isso? Esse termo negacionista surgiu na discussão sobre o Holocausto.
Então, os caras que, ou por simpatia pelo Hitler, ou por qualquer outro motivo, negavam a existência do Holocausto, negavam a extinção de 6 milhões de judeus. Ela dizia, não, não foi 6 milhões, foi 5 milhões 999 mil. Ou seja, é um termo depreciativo. E depreciativo associado ao nazismo. Quer dizer, você chamar um cara de negacionista, você está insinuando que ele é um nazista. Ou seja, qualquer um que use esse termo, né, para designar o que ele considera inimigos da ciência ou inimigos da pandemia, etc., é evidentemente um charlatão, um vigarista. E esse deveria ser preso. Porque está cometendo crime de calúnia. Você está insinuando que o cara é um nazista. Ora, ser um nazista no Brasil é crime. Então você está imputando um crime a quem não cometeu nenhum. No máximo cometeu um erro. Jonathan Schultz pergunta, pode ser que o desenvolvimento tecnológico científico esteja atrelado à qualidade da língua e de seus falantes? Se está. Não é isso? Pode ser. Se o desenvolvimento tecnológico científico está atrelado à qualidade da língua e de seus falantes. Está muito mais do que as pessoas conseguem imaginar. Não é isso? Eu me lembro no livro da Gramática Latina do Napoleão Mendes de Almeida, eu li isso quando eu tinha uns 14 anos, a coisa me impressionou muito. E ele dava ali os depoimentos de 3 matemáticos estrangeiros, se eu me lembro, era um alemão, 2 italianos, que eles diziam assim, vocês aqui no Brasil estão ensinando matemática demais. Você precisa ensinar menos matemática e mais latim. Por quê? Né? A língua latina desenvolve a sua compreensão do mundo. A matemática não desenvolve, meu filho. A matemática é uma ciência puramente formal que não tem assunto. A matemática não fala de nada. Matemática e lógica não falam a respeito de nada. Né? Então, bom, ela pode desenvolver a sua capacidade de criar esquemas ou de perceber esquemas, mas apenas esquemas. Quando você vê filósofos que são, por exemplo, grandes lógicos e grandes matemáticos, o Bertrand Russell, praticamente tudo que o Bertrand Russell escreveu a respeito do que quer que fosse era besteira. Né? Ele, assim, quando ele era da direita, ele propôs um bombardeio atômico preventivo na União Soviética. Queria matar todo mundo. Né? Depois passou para a esquerda e fez aquele ridículo julgamento de crimes de guerra no Vietnã, mostrou que os americanos eram os malvados, os Vietcong eram os bonzinhos, etc. Ou seja, um idiota completo. Né? E tinha ideia sobre tudo, o casamento e a moral, etc. Deu palpite sobre tudo, sempre besteira. Né? Tudo que ele escreveu em matéria de filosofia, nada se aproveita, inclusive a história da filosofia ocidental dele é uma porcaria. Por quê? Você vê ali que ele realmente não entende os filósofos. O capítulo dele sobre Hegel é uma das coisas mais horríveis que eu já li. Eu também não sou um grande apreciador de Hegel, mas ele deprecia o Hegel da maneira errada, assim, se sentindo superior. Tá, né? Uma coisa que eu notei aqui nos Estados Unidos foi exatamente isso. A matemática que eles... Quando vieram meus 2 filhos, o Pedro e a Leila, né? Eles notavam que a matemática que estavam ensinando para eles aqui era muito elementar demais. Era uma coisa que eles já tinham aprendido 3 ou 4 anos antes no Brasil. E, ao mesmo tempo, o ensino da língua era muito mais desenvolvido. Os caras estavam lendo Shakespeare. Eles leram mais livros aqui do que tinham lido a vida inteira no Brasil. Liam clássicos e tinham que aprender a escrever e aprender a falar em público. Né? Você está entendendo por que os Estados Unidos têm mais desenvolvimento científico do que o Brasil? Por causa disto. Essa idolatria da matemática e da ciência é uma estupidez, essa é coisa de gente burra. Não é isso? Então, também, tudo que nós entendemos sobre as origens da ciência moderna, quer dizer, na Renascença surge uma rebelião contra misticismo, contra superstição, e veio o mundo da racionalidade. Isso é uma besteira, meu Deus do céu. Aquela época foi a época da macumba, da alquimia, da astrologia. Aí foi o maior florescimento de astrologia da história humana. Século XVII, né? E assim, os astrólogos e alquimistas eram conselheiros das rainhas, meu Deus do céu. Tinham poder, né? Os reis não faziam nada sem consultar o horóscopo, meu Deus do céu. Isso acontecia na Idade Média, ninguém ligava para a astrologia na Idade Média. Você vai lá ler os filósofos medievais, né? Santo Alberto, Santo Tomás, Duns Scotus. O que eles falavam de astrologia? Se falava 2 linhas, era muita coisa, né? Então,
não estavam interessados nisso aí. Agora, a mania da astrologia veio justamente na origem da ciência moderna. Depois você tem que esconder isso aí, fazer de conta que não existe. Então o que fizeram? Por exemplo, os escritos do Newton sobre esses assuntos, os caras sumiram com isso durante 3 séculos. Depois foi o economista John Maynard Keynes que comprou lá um lote, um leilão, comprou um lote de coisa, foi ler e descobriu que era tudo macumba, tudo macumba. Que era o assunto preferido do Isaac Newton. Né? Isso não é falar mal do Newton, não. Newton, admito que era um gênio. Isso é um gênio na alquimia, como era gênio e tudo mais. Mas ele não era um cientista puro no sentido atual. Era um macumbeiro mesmo. Hoje em dia existem vários livros sobre isso. Newton, The Last Sorcerer, O Último Feiticeiro. Né? Saiu vários livros desse tipo. Então hoje não dá para ignorar mais, hoje, mas isso durante 3 séculos ficou enterrado. Né? Então, mais dia menos dia vamos descobrir, né, as macumbas de vários outros cientistas. Né? O mesmo Jonathan pergunta, a linguagem matemática é literária ou científica? Nem uma coisa nem outra, é uma linguagem formal. Matemática e lógica são linguagens sem assunto, elas não estão falando nada a respeito de nada. Eles são apenas esquemas de relações lógicas possíveis. Então não tem assunto. Se não tem assunto, não é nem literário, nem científico, é um outro negócio. Mateus Serra Trindade, qual a importância do estudo da poesia e do latim para quem quer dominar a língua pátria? Importância absolutamente vital. Por quê? A linguagem poética é a forma mais elementar, é a forma primeira de todas as linguagens. Você vai encontrar, por exemplo, civilizações inteiras que não tinham a noção da física ou da matemática, mas linguagem poética todas tinham. Porque a formação da cultura começa com a narrativa das origens da comunidade. E essa narrativa é a linguagem poética, pura e simples. Você procura os nossos índios aí do Xingu, né? Tem a narrativa da terra sem mal, que eles viviam num lugar paradisíaco, daí alguém abriu um buraco, eles caíram para essa terra aqui, começaram a sofrer e tal, né? Toda tribo indígena tem isso. Então, vamos dizer, uma civilização, cultura que seja tão primitiva que não tenha poesia, não existe. Não existe.